Se o Vasco manda embora, o Vasco paga. Se ele quer ir embora, ele ou o futuro clube paga. Simples assim. Então, assim, torcedor, o que eu entendo nesse cenário é corda esticada. Ele até agora não veio a público também dizer que a proposta feita pelo empresário não foi autorizada por ele, o que eu acho pouco provável. Mas é simples. O Léo Jardim tem todo o direito de querer ir embora. Ok. Só que tem que pagar. Você não sai de graça, Léo, diferentemente de outros atletas. Por exemplo, vou pegar aqui o Puma Rodrigues, jogador que chegou também em 2023, ele oscilou entre titular e reserva, já tem 87 jogos com a camisa do Vasco, 6 gols marcados, 7 assistências, nessa temporada fez 10 jogos, ele tem contrato até o fim desse ano. Se o Puma não quiser renovar, tem problema nenhum. O Puma falou assim, cara, Paulo Henrique não dá chance. Cara, eu entro de vez em quando. Isso pode me prejudicar, porque ano que vem tem Copa do Mundo. O Uruguai vai à Copa do Mundo. Então, meu amigo, eu quero ir embora. Quero ir agora. Tem uma multa. Ah, não, eu vou segurar, faço a temporada 25 no Vasco, e quando chegar no final do ano, se eu não quiser renovar, eu meto o pé. Aí ele pode. Porque não há cláusula de renovação automática com o Puma Rodrigues. Percebe a diferença, torcedor? O Puma pode meter o pé. Fazer o que o Capasso fez, que o Rossi fez lá atrás. Sentou no contrato, o Capasso até antecipou a saída, mas o Rossi não. Lembra como é que foi o Rossi? O Rossi tinha contrato até o fim do ano passado, propostas chegaram por ele, e ele falou, não, vou ficar aqui. O contrato era bom, contrato feito lá atrás, e ele foi até dezembro com o Vasco. Acabou o contrato, liberdade para todo mundo. No caso do Puma, o Vasco pagou 2 milhões de dólares ao Nacional do Uruguai para ter o atleta. É um prejuízo? É, como foi o Capasso. Só que ele tem esse direito. Ah, mas é sacanagem. Tava lá no Nacional do Uruguai, só conhecido lá no país dele, veio pro Vasco, teve notoriedade e tal. É uma visão nossa, torcedor. Uma visão profissional. O Vasco, o que eu sei, é que vai procurar o Puma para uma renovação de contrato, mas tem dois lados. O lado do Vasco e o lado do atleta, que pode não aceitar. E chegar agora, dia 1º de julho, 6 meses para terminar o contrato dele, e falou o seguinte, vou embora, vou para o Uruguai, vou para a Argentina, Paraguai, para a MLS, onde ele quiser ir, assinar um pré-contrato. Digamos, o Boca Juniors tem interesse nele. Ele vai lá, 1º de julho. A partir de 1º de janeiro, eu posso jogar no Boca Juniors, que eu estou dentro e tal. Simples assim. Simples assim. Diferentemente do Léo Jardim, que tem um contrato com renovação automática. Ah, mas ele pode se recusar, no caso do Léo Jardim, a entrar em campo e não completar os jogos? Pode. Alex, eu não sei em que ramo você trabalha, mas digamos que você trabalha numa empresa, o Vasco é uma empresa, e você fala assim pro seu chefe, cara, eu não quero mais trabalhar segunda e sexta, quero só terça, quinta. Terça, quarta e quinta. É? Legal. Vou descontar o seu salário. Ah, eu não quero jogar. Para a cláusula automática não ser utilizada. Se você se recusar a trabalhar, multa. Simples assim. Então, assim, eu não estou nem olhando, Álvaro, a questão de gratidão, ingratidão, se 600 mil é que é um salário ideal, Wendel. Porque ele, como diz o Diego Gomes, é um atleta valorizado, um grande goleiro,
merece valorização agora. Se a gente está falando que ele sai de um contrato atual que vai se encerrar no fim desse ano com uma renovação de mais um ano, salta de 480 mil para 900, que foi a proposta que eu soube que foi apresentada a ele. E através do Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, ele bota, só aceita R$1,5 milhão. É proposta para não ficar, mas não tem problema. No atual contrato dele, além da cláusula de renovação automática, tem o reajuste. Digamos, olha, nesse novo contrato, na extensão do teu contrato, Léo, você, ao invés de receber 480, vai pular para 600. É um aumento. R$120 mil. A gente está falando de algo em torno de 30% de aumento. Simples. Ele vai ter um aumento. Ele vai ter a valorização. Pô, mas 600 é pouco para ele. Sim. E por isso o Vasco o chamou para... Ó, vamos fazer o seguinte, interrompa esse contrato aqui. A partir de 1º de janeiro é um novo. Chegou a fazer proposta de 4 anos para ele, com R$900 mil. Cara, se a gente fizer uma conta aqui rápida, eu não mando no dinheiro de ninguém, mas a gente está falando aqui de pelo menos 12 milhões, aproximadamente, por temporada. 4 anos são 48, vamos arredondar? Ele em 4 anos receberia R$50 milhões. Tão simples assim. Não é questão, Marlon e João Januário, de dar ibope, porque ele merece atenção, ele é um grande goleiro, porém, ele está esquecendo, e não pode botar na conta do empresário só, que ele tem uma renovação automática. E isso não é porque ele quer. Não, eu quero a renovação. Não, já está lá, ele assinou. E a partir do momento que ele assinou, tem que cumprir. Simples assim. Não é o maior que o Vasco, não é. Carlos Germano não foi, Acácio não foi, Mazzaropi, Barbosa, tantos grandes goleiros que por nós torcemos, né? Passaram pela nossa camisa. Simples assim. Saudações, Roberto Campos, made in Nova Zelândia. A pedida é para não ficar no Vasco. Só seja justo com o clube que te colocou na prateleira de cima. E é verdade. É verdade. Porque assim, aí é aquela questão que a gente vai trazer de gratidão em gratidão. Mas, nesse momento, vamos olhar o cenário. O Vasco não está jogando conversa fiada. Se salta você de 480 para 900 mil, meu irmão, alguma coisa o Vasco está olhando para você e valorizando. É o que eu entendo. Mas parece que o Paulo Pitombeira está valorizando e não está muito afim de fazer essa renovação. Fato é que se não houver o entendimento, haverá renovação automática e ele só sai para qualquer clube mediante ao pagamento da multa. Porque na boa... Fala, boa noite! Qual vai ser a desculpa? Qual vai ser a desculpa? Então, assim, vai abrir espaço na Folha? Vai. Paê vai embora. O Souza já foi. Capasso já foi. Começou a abrir espaço na Folha. Ou não? Então, amigo, tem que pensar. Ryan saindo por 127 milhões de reais, é verdade? Não tem nenhuma proposta ainda oficial por ele. Agora, Primalhi 123 é um valor bem interessante. Bem interessante. O Igor Jesus, do Botafogo, foi vendido agora nessa casa. 20 milhões de euros para o Nottingham Forest, para jogar a Premier League. Por que não, Ryan? Ele é mais novo, mas é menos rodado, é menos experimentado, é menos vitorioso que o Igor Jesus, por exemplo. Então, virei membro hoje, mas te acompanho desde o começo. Carlos Brasil, muito obrigado. Qual é a tua categoria? Diz pra mim aí.
Nessa janela, na minha avaliação, Roberto, a gente tem que buscar um camisa 10 pro lugar do Payet e, se o Coutinho não ficar, um jogador também para a função dele, né? Também acho que para a função do Felipe Coutinho, caso ele não continue, o Vasco terá que buscar um segundo meia. Aí ontem vi algumas pessoas falando sobre o Bosquilha, tá no Operário, cria do São Paulo. Gente, sinceramente, o Vasco com valores que vão abrir na sua folha salarial, só com a saída do Payet, ele não pode pensar no Bosquilha. Se o Payet ganha 1 milhão, 1.100.000, ele não pode pensar no Bosquilha como solução. Ele pode ser uma alternativa, mas não a solução. Porque se você abre 1.100.000 com a saída do Payet apenas e vai pensar em trazer o Bosquilha como solução, seria um bom reserva. Pô, Alessandro, concordo. Mas titular? Não vejo. Ah, mas ele tá jogando bola no Operário. É diferente jogar no Vasco e jogar no Operário. Simples assim. Ah, mas faz o seguinte, Fábio. Manda Paulinho, Cocão, Alex embora, mais o Payet. Pronto. Resolvido. Ok. E aí? Será que o Vasco vai apenas abrir espaço na folha salarial e não vai repor? Essa é uma preocupação que o torcedor tem, né? Ah, traz o Alano também. A gente está falando de jogadores reservas. A gente precisa, concordo plenamente com a Ingrid, e falo isso aqui constantemente no nosso canal, de titulares. Nós precisamos de um zagueiro para atuar com o Luiz Gustavo. Nós precisamos de um 5 fera, um 8, um 10, um lado de campo. Só aí já falei 5. Ah, mas pega o Alano, pega o Bosquilha. É banco, gente. Isso tudo pro banco. Nada para titular, na minha avaliação, né? Seguinte, detalhe aqui, ó. Quer ver? Alguém falou assim: Domini, saudações vascaínas. Alguém falou para trazer ao Alessandro: traz o Luan, ex-Vasco. Canhoto. Não faz sentido se a gente já tem o Luiz Gustavo, né? Então, eu acho que não é o nome. Roberto, avalia o seguinte: independentemente quem saia na barca, seria ótimo se o capitão dessa barca fosse o Felipe. Já provou que não tem condições de estar onde está. Roberto, eu concordo com você, mas ele não vai sair. Não vai mesmo. Não vai sair. Jean Davi é um jogador que pode sair, por exemplo. É uma peça que pode sair para abrir espaço na folha do Vasco da Gama. Aliás, projetando o ano que vem, deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? Aqui. Paulinho. Paulinho, para mim, foi uma decepção na volta ao trabalho. Operou, cirurgia seríssima, mas não conseguiu voltar em alto nível e nem próximo do alto nível. E vocês vão lembrar que eu fiz vídeos aqui na virada do ano e falava o seguinte: gente, nós temos reforços em casa. Temos o Paulinho voltando de contusão, temos o Jair, temos o Estrela, temos o Adson. Mas ninguém performou. O Estrela nem voltar, voltou. Então, assim, muito me preocupa a situação desses atletas, porque Paulinho tem contrato até o fim do ano. Hoje, você ficaria com o Paulinho para 2026? A não ser que ele diminuísse o valor. Não sei nem o salário dele. Mas digamos que ele tenha um salário de 500 mil reais. Como tem o Léo Jardim? É alto. Para entrega, é alto. Aliás,
O dele é alto, o do Felipe Coutinho é alto, do Payet é alto, do Léo Jardim não é alto. Entendeu onde eu quis chegar? Valor pago e valor entregue. Famosa relação custo-benefício. Então, meus amigos, isso é que é diferente. E claro, o Paulinho pode performar com o Diniz? Pode. Pode. E se ele o fizer no segundo semestre, é uma negociação que o Vasco tem que abrir com ele ali no meio do segundo semestre. Ah, mas ele pode ir embora. Duvido. Se ele estiver rendendo, duvido que o Paulinho vá embora. Duvido. Família toda vascaína, esquece. Esquece. Não sai mesmo. Ó, a barca do Vasco nesse meio do ano tinha que ser Payet, Lloyd, Alex, Puma, Lucas Oliveira e Jean Davi. Então, desses jogadores que você falou, Nicolas, por exemplo, o Puma é um ativo do Vasco. O Jean também é. Por mais que o Jean não valha tanto hoje, né, no mercado, pelas últimas atuações. Mas são jogadores que o Vasco gastou. Então, rescindir e não receber nada é ruim. Então, nesse momento, ó, o Diego falou assim, pode até soar pequeno o meu pensamento, mas dada a qualidade desse nosso elenco, sobretudo a meiuca, camisa 5 e Yuri Lara faz falta? Faz. Para esse elenco, faz. Só que eu não sei, Diego, se ele jogaria com o Diniz da forma que gosta o Fernando Diniz. É um formato diferente. Ele gosta mais da forma como joga o Jair. Jair, que é outro caso, que também termina contrato no fim desse ano e não há garantias que ele vai ficar. Tudo vai depender da performance nesse segundo semestre. Porém, o Jair tem um detalhe, que não é apenas um detalhe pequeno, mas é um detalhe que fala o seguinte: para ele ficar, vai ter que reduzir bem o salário, porque o salário dele é muito alto. Aliás, não só o dele, do João Vitor. E o Jair teve uma infelicidade que foi uma gravíssima contusão. De todos, é o que está mais à frente, é o que conseguiu voltar melhor. E, principalmente com o Diniz, que quer contar com ele, já quis contar em outros clubes, dificilmente ele não vai ser aproveitado. O esforço é mal aproveitado, todo mundo joga menos ele. Eu acredito que ele hoje, ele é menos utilizado, o Alessandro, porque o Diniz não o conhece. Vai conhecê-lo em breve. Em breve vai conhecê-lo. Agora, na sequência de treinamentos, esses dias aí que antecedem um jogo com a equipe do São Paulo, tem também depois os 20 dias de descanso entre a parada do Mundial e também a volta do Campeonato Brasileiro, lembrando que não são 30 dias, porque de treinos, claro que são 30 dias de paralisação, mas não são de treinamentos, porque desses 30, 10 já estava acordado, o Vasco tem que dar férias para os atletas. Então vão ser 20 de treinos com o técnico Fernando Diniz. Nosso gerente de futebol, Azevedo, tem que ser tão bom quanto o meia que precisamos. Precisamos de alguém que saiba achar agulha em palheiro. E quanto ele vai ter, Yuri, para contratar? Já pararam para pensar nisso? Pô, mas o Payet está indo embora, Souza já foi. Será que não dá para conversar com o Alex Teixeira também? Olha como abre. Capaz foi. Será que vai ter uma troca do valor que sai para o valor que chega? Eu, inclusive, perguntei isso segunda-feira, para o Carlos Amodeu, lá no sorteio da Copa do Brasil. Eu falei, cara, as chegadas estão condicionadas às saídas? Ele falou, sim. Não é bela bonificação, Salomão. Isso aí é um acordo, porque eles voltaram antes. Não tiveram os 30 dias que mandam a lei.
Simples assim. Simples assim. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que pretende fazer a contratação aí do Gabriel Bosquilha, né? Jogador que está no Operário, inclusive enfrentou o Vasco, tem passagem e experiência no futebol da Europa e também no futebol brasileiro. É uma parte oportunidade aí pro Vasco, né, conseguir alguma coisa no mercado da bola, porque o time não tem dinheiro para fazer as contratações, depende muito das saídas, né, de um atleta que chegar a ocupar aí o salário de um jogador que sair. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!